Vou apresentar para vocês esse trabalho que estou lançando oficialmente hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou Fabiana, professora de várias disciplinas aí, arte, história, sociologia, pedagogia, mas o que eu sempre gostei na vida foi trabalhar com pessoas. E o que eu descobri? Que o conhecimento que eu adquiri, que eu descobri ao longo da vida, pode ajudar muitas pessoas a se descobrirem também. E foi assim que eu percebi que sair da escola e continuar educando, trazendo esse conhecimento, é o que me deixava feliz, o que me alegrava o coração. Então, eu trago para vocês a arte do propósito por uma cultura que valoriza o conteúdo. Porque hoje nós temos um mundo tão automático, tão corrido, né? Então, essa seria uma mentoria para superar os rótulos, despertar sua criatividade e viver com propósito. Quantos de vocês aqui vivem de acordo com o propósito? Ou seja, aquela pessoa que diz assim, eu hoje faço o que eu gosto, faço o que eu amo, estou bem, estou feliz assim. Todos vocês? Ou tem alguém que, puxa vida, eu poderia, de repente, fazer alguma coisa de diferente, não é bem isso. Já fui feliz aqui, mas agora não me encontro mais. Você, Jana? Parece que o tempo todo nós estamos com esses questionamentos. Será que é realmente isso que eu quero para mim? Vocês podem escrevendo ali no chat para a gente poder interagir. Aliás, de onde vocês são? A Jana é de Santa Catarina, Juliene de São Paulo, Olivia aqui de Piranga, Paraná. Ah, Olivia, eu já fui feliz no trabalho. O Eduardo, Rio Grande do Sul, o Ed Nelson lá do Amazonas. A internet nos possibilita essa conexão entre pessoas e isso me ajudou bastante também. Então, trazendo esses questionamentos, eu comecei a perceber que estar em um lugar que não te faz mais feliz, que não alegra o seu coração, é angustiante. Você começa a se perguntar todos os dias, o que estou fazendo aqui? Por que estou aqui nesse lugar? Mas as inseguranças fazem com que a gente continue naquela situação. Então, o que eu trago para vocês? Uma mentoria para superar esses rótulos, né? Do que é certo, do que é errado, de quem eu sou, despertar a nossa criatividade e viver com propósito. Seja bem-vinda, Gilsane. Quais são as palavras-chave? Mente criativa, autocompreensão, que seria também autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, superação de rótulos, cura interna e transição de carreira. E aí, aquela história que eu falei para vocês, né? Vocês estão vivendo dessa forma? Mais de 90% das pessoas vive assim, como no filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Eu passava muito esse filme, tanto em história quanto em sociologia, quando eu era professora. E faz a gente pensar, né? Será que a gente tem consciência dos nossos atos no dia a dia? Ou você simplesmente vai fazendo? Então, estamos no modo automático. Olha só essa sacada. Inventamos o relógio para dominar o tempo, mas ele nos dominou. Então, só o fato de você colocar o seu relógio ali, você já está sendo dominado. Por quê? É horário para tudo. E aí perdeu-se a essência da coisa. Nessa mentoria, eu trago trechos de filmes, recortes de revistas de outras épocas. Por exemplo, a história do Pinóquio, quando eu me liguei, eu achei bem interessante, porque o Pinóquio é um boneco criado pelo Gepeto e é uma marionete, e ele é manipulado pelos fios. E isso me trouxe uma reflexão para a gente pensar o quanto nós somos manipulados por várias questões ao longo do nosso dia, da nossa semana, do ano, enfim. Então, esses fios seriam as influências externas, as normas impostas pela sociedade, o que é certo, o que é errado. Então, você vai vivendo de acordo com esses fios, de acordo com o que você considera correto. E a partir do momento que o Pinóquio começa a ter consciência de quem ele é e do poder que ele tem, ele deixa de ser um boneco e passa a ser um ser humano. Então, eu gosto muito de fazer essa relação da nossa vida com os personagens da história, da literatura, porque tudo isso me trouxe essa bagagem, e bagagem é diferente de referência.
Bagagem é um conjunto de referências que te ajudam a interpretar o mundo. Então, o que eu aprendi? Que se você olhar o mundo de uma forma diferente, tudo começa a fazer outro sentido para você, tudo começa a ganhar vida. E principalmente quando você passa a ser o ator, aliás, o diretor da sua própria vida. Quando você sobe no palco e toma conta da sua realidade e cria uma nova realidade. Quantas meninas, né, principalmente, se comparam umas com as outras, os adolescentes têm essa fase, né, de ficar se rotulando e se comparando. Então, você traz lá, né, espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? E isso reflete o quê? A validação, a necessidade de alguém me validar. Cadê o meu amor próprio? Cadê a minha essência? Então, o que eu descobri ao longo da minha jornada? Que quando você sabe quem você é, nenhum comentário a seu respeito vai te abalar, vai te incomodar. Então, é isso que eu trago, sempre procurei trazer para os meus alunos dentro da escola e agora nessa mentoria que tem uma outra forma de trabalho, tem uma visão mais ampla, uma tomada de consciência um pouco mais profunda do que eu conseguia fazer dentro do espaço escolar, que era bem limitado, né? O tempo é muito curto. Como que surgiu essa mentoria? Surgiu ao longo da minha caminhada, que eu precisei entender quais eram os rótulos que as pessoas davam para mim desde pequena, e comecei a me perguntar, será que realmente eu sou bagunceira, fogo de palha, agitada, indecisa? Então eu comecei a refletir sobre todos os rótulos que eu ganhei ao longo da vida. E teve uma época em que eu realmente entrei em parafuso e falei, quem eu sou afinal? Voltando lá. Então eu precisei ir além dos rótulos, saber quem eu sou para curar e transformar. E hoje é possível eu orientar outras pessoas e identificar quais são os seus talentos também. Eu gosto muito de identificar talentos. Eu olho para uma amiga, para alguma colega, eu digo, tá, mas e se você fizer assim? Olha, você é boa em tal coisa, por que você não pensa em juntar isso com isso? Então, esse meu olhar do artista e da pessoa que adquiriu experiência, hoje se sente preparada para ajudar outras pessoas também a, por exemplo, descobrirem as suas habilidades e entrarem no empreendedorismo. Porque muitas pessoas estão presas na CLT, estão presas em um emprego que não traz nem um pouquinho de felicidade. E é importante a gente trabalhar com amor pelo que faz. Isso faz toda a diferença. Próximo slide. Deixa eu ver lá. E aí, o que eu percebi também? Que desde pequena, todas as nossas conexões vão formando quem a gente é. Desde meu pai e minha mãe, com as fantasias que ela me colocava quando eu era pequena, até hoje. Olha, gente, então, tudo isso teve uma influência muito grande em quem eu sou hoje. Então, primeira coisa, a gente reconhecer que o nosso passado e todas as nossas experiências trazem algum aprendizado. Hoje descobri que meu propósito é somar experiências, multiplicar talentos e dividir a arte com o mundo. Então, esse é o meu propósito. Agora é a sua vez de me contar. Você sabe qual é o seu propósito? Então, voltando agora para vocês. Tem alguém aqui na sala que sabe me dizer assim, ó, meu propósito é esse. Eu só não consegui ainda dar o primeiro passo. Ou então, alguém quer participar desta chamada? Deixa eu ver, tem mais alguém aqui. Permitir todos. Se alguém quiser abrir a câmera para interagir comigo, eu vou gostar bastante. Oi, Lenisa, boa noite. Então, voltando lá à pergunta. Alguém aqui da sala já sabe o que gostaria de fazer, assim, de diferente? A Ju, poderia falar um pouco de como você chegou onde está agora, a sua história? Eu comecei como professora, trabalhei durante 13 anos nas escolas, e quando veio aquela época em que nós ficamos em casa, isolados, a minha menina era recém-nascida, era pequenininha, e eu já tinha o Felipe, 2 filhos. E foi nesse momento que eu já comecei a me desligar da escola. Foi muito complicado para mim, e eu não tive estrutura emocional para administrar a casa, os filhos, as tarefas do ensino online. Tudo isso para mim foi um peso muito grande. E hoje eu entendi por que para mim foi pesado. Claro que para muitas pessoas também foi pesado, mas para mim pesou pra caramba.
E aí eu acabei fazendo uma transição de carreira. Só que essa transição está acontecendo até agora, já tem 4 anos. Agora eu consigo falar sobre ela sem chorar, gente, porque eu chorei muito. Eu achava que eu ia passar o resto da vida como professora dentro da escola. Agora eu entendi que é possível trabalhar como professora fora da escola. Concorda, Olivia? Tá nessa também? Plenamente, plenamente. Você simplesmente está uns passos à minha frente. Ainda estou presa no mesmo ambiente, né, que estávamos. Eu sei o meu propósito, mas eu acho que tudo tem seu tempo, né? Vai chegar um momento que o ciclo vai se finalizar e a gente vai romper esses laços que estão me segurando ainda. Isso, e também não se trata de, assim, nesse sentido que você falou de estar à frente, não no sentido de comparação, né? Mas de dizer assim, Sim, você já deu esse passo, sim, cada um tem mesmo um processo, não adianta você ir pela cabeça da outra pessoa. sim, E o empreendedorismo, você vai aprendendo fora da escola o que você precisa fazer. Por exemplo, na escola, nós não aprendemos a nos vender. E isso é muito importante, porque você precisa aprender a falar no que você é bom. E reparou que ao longo da vida parece que isso é feio, isso é errado, é como se, ai, você não pode se elogiar, porque as pessoas vão achar que você quer se aparecer. Não, gente, você precisa fortalecer aquilo que você sabe que é bom, aquilo que é uma habilidade sua. E estudar para entender quais são os seus pontos fracos, que é onde você sabe que você não tem tanta força. Então, a nossa sociedade parece que faz isso numa questão, assim, de um peso muito forte. Ou a minha fraqueza sabe, uma coisa, ai, a pessoa tem vergonha de falar do que ela não sabe fazer, ou do que ela não faz tão bem. E quando você começa a entender tudo isso, vai ficando leve. É isso que eu aprendi. Não existe o certo e o errado, né, Olivia? É o leve e o pesado. Começou a ficar muito pesado, já não está legal para você. Então é interessante rever tudo isso. Ju, você quer falar? A Ju levantou a mão ali. Ju, peraí, deixa eu ver se ela escreveu lá. É uma questão de calorização. Ah, tá, valorização. Perfeito. Oi, Lenisa, quer falar um pouquinho sobre a sua trajetória também? A Lenisa se encontrou também na arte do propósito, só que ela não tem esse nome no projeto dela, ela tem Academia de Emoção. Todas as dificuldades que ela passou também fizeram com que ela agora entendesse que ela pode ajudar outras pessoas que passam pela mesma dificuldade. Vou voltar lá no slide, então, para continuar alguma coisinha que eu preparei ali para vocês. Peraí, apresentar. Vocês estão vendo, gente? Eu não sei, porque quando eu aperto aqui, eu não sei se vocês estão enxergando. Olha lá, então nós precisamos olhar além dos rótulos. Quem nunca lá na infância, aqui eu coloquei no feminino, porque a maior parte do nosso público aqui é de mulheres, mas isso serve para todo mundo. Quem nunca na infância, na adolescência, né, recebeu algum desses títulos? Feia, bonita, baixa, burra, rica, pobre. Aqui eu até coloco o que seriam elogios, só que se você rotular a pessoa com aquele elogio, ela também fica limitada naquilo. Então, qual que é a questão? A gente trazer para as pessoas e para a nossa vida mesmo que nós somos muito além de um rótulo ou de uma profissão ou de qualquer situação em que você esteja. Por exemplo, eu estou aqui como Fabiana, professora. Mas eu sou a Fabiana mãe, eu sou a Fabiana artista, eu sou a Fabiana. Então, nós exercemos vários papéis ao longo da vida, de acordo com as situações. Tá, isso são várias funções, mas quem sou eu de fato? Poucas pessoas sabem dizer quem elas são de fato. E essa autodescoberta não é de um dia para a noite, é um processo, igual a casca da cebola que você vai tirando camada por camada. Vocês concordam com isso? Me ajudem lá, gente, interajam comigo. Eu gosto de aluno aqui no caso, né? Pessoas
amigos, colegas que participam. Então, quando eu falo de rótulos, olha o perigo disso. Você descreve a pessoa de uma forma simplificada, isso leva a julgamentos, isso leva a estereótipos e isso gera preconceito. E o que eu falo? Rótulos, na minha visão, são mais adequados a produtos. E o que nós fazemos? Rotulamos pessoas. Olha lá o processo. Uma coisa está ligada à outra. Aqui eu vou passar rapidinho. Então, qual que é a minha proposta? Te tirar do papel de espectador, aliás, da plateia, como espectador, e subir ao palco, de você tomar posse da sua própria vida. Mas na escola, são poucos os profissionais, isso eu vou falar com propriedade, tá, gente? São poucos os profissionais que ensinam além. E aí eu pergunto para vocês, então, você sabe, olha lá a Suzana dizendo, sim, concordo. Vocês sabem me dizer, então, quem vocês são? Olha o exemplo que eu trago. O que nós sabemos da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci? Vocês já pararam para pensar? É uma pintura de mais de 500 anos. Vocês sabem por que ela chama tanta atenção das pessoas? Porque fica sempre aquele mistério. Quem será a Mona Lisa? Quem será aquela mulher retratada? Existem várias teorias a respeito disso. A mais aceita, que era uma vizinha dele e tal. Mas olha que interessante, esse filme chamado Sorriso de Mona Lisa é uma reflexão sobre tudo isso que eu estou falando aqui. O que nós conhecemos da Mona Lisa além do sorriso? Sabemos muito pouco sobre a história dela, dessa mulher. E isso é o que acontece com muitos de nós. Então, sabe aquelas situações em que você vai, você é convidado para ir num evento e você está lá, mas você não gosta de estar lá, você não se sente bem com as pessoas ali por algum motivo e você fica assim, ó, com aquele sorriso de Mona Lisa? Então, o meu trabalho é para refletir sobre isso, sobre esses papéis que nós exercemos em várias situações. Até que ponto isso é saudável? Até que ponto nós precisamos ser educados o tempo todo para agradar aos outros apenas? Então, é sobre isso. A primeira pessoa a quem nós temos que agradar é a nós mesmos. Então, eu vejo muitas mulheres, muitas pessoas colocando os outros sempre em primeiro lugar. E a gente precisa olhar para nós. Igual aquela história do avião, quando você está lá num problema lá do avião, quando caem as máscaras, a primeira pessoa que você tem que atender é você mesmo, para daí você conseguir atender aos outros. Alguém já assistiu esse filme? Se alguém já assistiu, coloca ali para mim. É um filme muito legal, assim, bem profundo. Não é um filme raso. E aí o meu convite é a respeito desse autoconhecimento, auto com U, ou seja, eu mesmo, eu me conheço. E esse, gente, é o primeiro passo para a liberdade. Olhar para dentro é o primeiro passo para você começar a olhar para fora. Porque você pode e vai conseguir conquistar ao longo da sua vida. Mas para isso, precisa ter primeiro uma mudança de mentalidade. Senão você volta para onde você estava. Porque primeiro é a mente. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Vocês sabem de quem que é essa frase? É de um filme da Alice no País das Maravilhas. E aí, trazendo essa observação, os pensamentos e os sentimentos criam uma realidade. Olha só, eu sou o que eu sinto, mas antes de sentir qualquer coisa, eu penso. Então, por isso que eu preciso cuidar com o que eu penso para controlar o que eu sinto. Por quê? Porque o que eu sinto determina quem eu sou. Então, nós precisamos sempre, como a Lenise ensina lá na Academia da Emoção, a Vivi Varo também, nas mentorias dela, você sempre tem que observar o que eu estou sentindo agora, ok? Sabe, conversar, fazer esse diálogo para você se compreender, para você se olhar de fora na consciência, e aí sim para você começar a atuar, a produzir uma nova realidade. É possível, mas tudo começa na nossa mente. Ju, levantou a mão? Quer falar? Agora consegui abrir aqui, boa noite. É muito interessante isso tudo que você falou, e às vezes o que acontece? A gente até tem um pouquinho da consciência, mas a gente não consegue pôr em prática, né? E eu falo que eu aprendi muito isso com você, mas que demorou para cair a minha ficha,
Então, você sempre falava, mas assim, o meu emocional não deixava. E aí eu brinco até que você deu muitos tapas na cara e teve um dia que você falou muito comigo e falou assim, ó, exatamente o que você está fazendo aqui, né? Uma mentoria individual, você estava comigo e você falou verdades. E eu fiquei só pensando, e eu falei assim, puxa, você tem total razão. E foi aí que eu acordei e me descobri. E descobri realmente o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, porque antes eu fazia o que a sociedade achava que era melhor, o que os meus pais achavam que era mais importante, mais interessante, o que traria uma segurança, mas que segurança, né? Então, a arte do propósito me proporcionou tudo isso, ao acordar e olhar para o sentimento, para o interno e colocar em prática, não só olhar e falar, legal, e aí? Continuar na mesma, né? Eu saí do lugar. Que bacana, Ju, você trazer tudo isso, porque eu já fazia mentoria com você e você comigo. Mas nós não sabíamos que era uma mentoria. E aí foi, inclusive, a Ju que falou assim, viu, mas por que você não faz isso? Eu lembro desse dia. Meu, você gosta disso, vai ajudar as pessoas, vai falar o que você já sabe, o que você aprendeu. Aí eu também demorei para acordar. Por quê? Porque eu estava presa à professora da escola. Eu não cabia na minha mente pensar em ser professora fora da escola. Então, eu fui nesse processo, fui fazendo várias mentorias com outras pessoas, fui aprendendo, fui aplicando em mim. E hoje eu sei que nem tudo que eu fiz vai funcionar para outra pessoa, mas eu te ajudo com as perguntas. Eu gosto muito eu sou uma pessoa muito questionadora desde pequena. E o que eu gosto? De provocar. Então, eu sempre fui a pimentinha que provoca, não para a pessoa ficar só brava comigo, enfim, mas para a pessoa ir atrás da resposta. Então, assim, o mais importante não são as respostas, são as perguntas, porque é isso que gera esse movimento todo. Então, a vida, na minha visão, é movimento. Se você está se movimentando, se conectando com pessoas, as coisas vão acontecendo. Vai ficar gravada essa aula? Vai, Mari, já estou gravando. A Suzana comentou, e o sentimento por detrás? O sentimento, Suzana, que você diz é o medo ou são as crenças? Porque, assim, nós temos muitas crenças que são aqueles pensamentos de vai dar errado, você não nasceu para isso, viver de arte não dá dinheiro. Gente, até hoje estou limpando as crenças, nós temos muitas. E às vezes, quem te dá aquele toque é o seu amigo, um colega, ou às vezes alguém do trabalho que fala alguma coisa e você sabe quando você desperta. Então, essa mentoria tem vários toques, várias informações que vão te fazer pensar sobre, é isso mesmo? Será que eu não posso pensar de forma diferente? Então, eu trago essas informações, esses pensamentos através da arte, através da história, porque é uma forma mais lúdica de você pensar. Eu sou totalmente lúdica, entendeu? Então, para mim, tem que ter o visual, para ficar mais interessante. Suzana disse, no todo, agir é um processo mesmo, e cada um tem um tempo, não adianta você chacoalhar a amiga, eu chacoalhava a Ju ali, mas foi no tempo dela que ela despertou, e eu despertei, gente, hoje é a minha primeira aula, em que eu estou aqui como professora, como mentora, trazendo esse conhecimento, não como dona da verdade, mas como alguém que já passou por alguns caminhos, e eu olho para umas colegas que ainda estão na escola, e eu já observava isso, eu dizia, nossa, essa professora tem perfil para empreendedora, sabe? Logo ela sai. Por quê? Porque o sistema parece que vai te empurrando dali. Chega uma hora que você não aguenta mais. Ou você adoece, ou você muda. Então, como dizem, né? Ou é por amor, ou é pela dor. Como a arte me ajudou nesse processo de autoconhecimento? Por quê? Porque quando estou trabalhando com as cores, estou liberando dores, traumas, mesmo sem perceber. Eu trabalho a cromoterapia, mesmo sem ter essa consciência. E na escola eu também comecei a observar o tanto que os alunos pressionavam lápis, o tanto que a forma até como a pessoa escreve diz muito sobre a personalidade dela. Então é por isso que eu tenho muito essa relação da arte, da história com o comportamento humano e principalmente com as emoções.
Por isso que sempre eu observei tudo isso, né, no desenvolvimento das pessoas ali. Ou seja, eu sou apaixonada por arte, mas eu também sou apaixonada por pessoas. Essa parte aqui eu vou deixar para daqui a pouco. E aqui tem outros slides que ao longo da mentoria eu vou trazendo essas consciências. Tá? São reflexões mais aprofundadas, é diferente do que nós encontramos por aí, porque as redes sociais são um canal para eu passar rápido a informação que eu preciso. Mas quando a gente vai se aprofundar, a gente leva vocês, como eu trouxe aqui nessa sala, por quê? Porque são temas mais complexos. E, ao mesmo tempo, são simples, porque fala sobre o ser humano. E o que é o ser humano? Se conhecer e ser feliz. Simples assim. A grande questão é que nós complicamos o que é simples, né? Então, top, parabéns. Obrigada, Suzana. Fico feliz que você tenha gostado. Eu preparei, pessoal, então, uns 30 minutos aí para apresentar o meu trabalho. Vocês têm mais alguma dúvida a respeito? Alguma coisa não ficou clara para vocês? Podem escrever ali ou se manifestarem pelo vídeo. Isso é outra questão também, gente. Como a gente não é treinado para perder a timidez, para se expor, eu mesma tive essa dificuldade, mesmo sendo da área de arte, a gente tem essa dificuldade porque tem o julgamento. Nós temos medo do julgamento dos outros. Mas quem são os outros? Aí eu comecei a pensar, não, mas eu tenho medo do meu próprio julgamento também. Porque se eu julgo o outro, eu também estou me julgando. Então, eu precisei trabalhar a questão do meu julgamento em relação a tudo e a todos, inclusive o perfeccionismo, para começar a me aceitar, tá aqui na frente, começar a falar e gaguejar, porque o pensamento está acelerado e porque eu estou talvez um pouco nervosa. Então, se permita errar, se permita colocar a cara a tapa, se permita dizer que está aprendendo. Isso também faz toda a diferença. Então, olha que detalhe, que informação tão simples e que pode fazer toda a diferença na vida das pessoas. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, principalmente para os jovens. Porque é tanta comparação, é tanto sentimento de inferioridade, e aí se você começa a trabalhar a autoestima, o amor próprio, fortalecer o que aquela criança, aquele jovem tem de bom, ele vai ser um adulto seguro do que está fazendo. Muito provavelmente ele não vai precisar de terapia. Por quê? Porque ele já se conhece, ele sabe como ele funciona. E outra informação, para quem não sabe, recentemente eu descobri o TDAH, e se fosse a Fabiana de antes, ela não aceitaria esse rótulo. Por quê? O TDAH é um rótulo, mas também ele traz algumas informações ao meu respeito. Então, estou estudando a respeito disso, para compreender o meu funcionamento e para saber quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Por exemplo, a minha mente é muito acelerada. Ok. Qual que é a minha desvantagem nisso tudo? Eu sinto um cansaço mental muito grande. Tem momentos que eu preciso desacelerar. A questão alimentar também influencia no meu funcionamento, a questão do exercício físico, que é obrigatório. Então, assim, não importa qual tipo de exercício você vai fazer, descubra algo que te dá prazer e faça, porque isso vai ser bom para você. Então, cada um vai descobrir o seu modo de se exercitar, o seu modo de criar. Não necessariamente na arte, você pode inventar alguma outra coisa na culinária, por exemplo, que é uma arte também. Descobre alguma coisa que você gosta de fazer e foca nisso. Ah, não quero mais. Vai para outra coisa. Mas o importante é estar em movimento e se conhecer. Ah, alguma coisa de muito ruim aconteceu. Eu posso encarar isso como algo muito ruim e ficar reclamando, ou eu posso olhar para isso e dizer, ok, foi num curso que eu aprendi isso. Ok, o que eu faço com isso? O que eu tenho que aprender com isso? Enquanto eu não aprender, a vida vai repetir esse episódio para eu olhar mais uma vez com atenção. Não aprendi? Ela vai repetir novamente. Se eu olhar para essa porcaria como um aprendizado, para esse problemão como um aprendizado, ele fica mais leve.
e aí você tira essa carga pesada do seu ombro e começa a viver com mais facilidade. Então, é esse olhar criativo que eu reparei que os artistas, em geral, eles têm. E desde pequena eu olhava o mundo de forma diferente. Só que qual que é a grande dificuldade de quem é artista? Vocês sabem qual é? Sente demais, sofre demais, é dramático. Tanto é que meu avô dizia que eu era muito atriz, eu era muito teatral, ele me chamava até de bruxinha, porque... Então, assim, eu brigava com meu irmão e eu fazia um drama, assim, né? Por quê? Porque já era da minha essência a expressão, o sentimento. Então, uma coisa pequena eu transformava numa coisa assim, meu Deus, de outro mundo. E aí eu fui entendendo por que a Fabiana tinha ataques de explosão. Por conta do TDAH impulsivo, hiperativo. Por que a Fabiana sempre foi desatenta? Por quê? Porque a minha cabeça sempre esteve criando no elemento ar. Esse foi um outro curso que eu fiz baseado na neurociência. Tem tudo a ver com o modo como nós funcionamos. Então, tá, eu tô lá no elemento ar criando. O que a Fabiana precisa ter ao redor? Eu preciso ter tapete, eu preciso ter vaso com terra. Por quê? Para eu ir lá pegar as ideias e eu voltar. Eu preciso ter esse aterramento, ou seja, pés no chão. Então, eu sei que o que falta para a minha vida é os pés no chão. Mas eu vou pegar o que eu tenho de melhor, que são as ideias. Toda empresa precisa de um departamento de criação. Por quê? Você precisa criar lá as propagandas, os anúncios lá que você faz, enfim. Tá, mas toda empresa precisa de uma pessoa estratégica, que é o oposto da Fabiana. Isso, Monique, para crescer precisamos delegar. E eu sempre fui muito centralizadora. Eu criticava a minha mãe, mas eu também fazia igual, eu faço, né? Muitas vezes eu me pego querendo fazer tudo, não dou conta. Precisamos ter a humildade de dizer, preciso de ajuda. Então, é uma equipe muito boa, eles estavam hoje me orientando, inclusive, sobre essa aula. Como que eu fazia isso, como eu fazia aquilo. E aí, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta, alguma observação? Estão muito quietinhos? Deixa eu voltar lá nos slides. Eu pensei, então, de falar para vocês agora como que vai funcionar essa mentoria, se vocês tiverem interesse ou souberem de alguém que poderia se interessar, se puderem indicar. Tenho certeza que vai transformar a vida de muitas pessoas, é esse o meu objetivo. Então, nessa mentoria, Arte do Propósito, eu organizei dessa forma, serão 6 encontros quinzenais, então um encontro a cada 15 dias, com 1h30 de duração cada um. Ao final de cada encontro, eu passo uma atividade prática, e ela terá toda uma orientação no grupo do WhatsApp. Então, eu explico ao vivo, e se você tiver alguma dúvida, terá um grupo VIP lá no WhatsApp para eu esclarecer. 6 meses de acesso aos conteúdos que eu vou gravar e deixar na plataforma, inclusive outros materiais também, e feedback das atividades que vocês vão realizar. Então, são atividades práticas relacionadas à arte, à história da arte. Então, quem gosta de criar, é um momento bem, bem bacana, uma oportunidade bem bacana. O investimento são 12 parcelas de R$ 99,70, mas para os 10 primeiros inscritos fica por R$ 79 por mês. E eu ainda vou fornecer um e-book ilustrado do meu curso de lápis de cor. Esse e-book tem mais de 50 páginas que eu elaborei com esses conteúdos, misturando cores, fazendo degradê, trabalhando com a intensidade, ou seja, é uma forma de terapia. Aí eu coloquei ali, invista em você, a mentoria que te ensina a pensar diferente e a criar uma nova realidade. Então, para hoje, acho que seria isso mesmo. Passei o meu recado. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a interação de vocês, fiquei muito feliz. E obrigada, Ju, pela participação, meninas aí que falaram, Olivia também. Olivia, em breve eu quero ver você também falando sobre a sua superação de sair da caixa. Porque Estamos trabalhando para isso. Porque, assim, a escola tem as suas vantagens, tem as suas qualidades, mas chega um momento em que ela fica limitante para nós, porque nós temos noção da nossa capacidade de expandir tudo isso,
E eu lembro da Olivia que nós fazíamos projetos interdisciplinares, e isso é uma coisa que os alunos sempre gostaram muito, que é quando bastante. não é? Lembra aquele da pizza? Lembro, tem uns vídeos de nós dançando lá na pizzaria. Fala um pouquinho para eles, fala para eles. Nós fazíamos trabalho interdisciplinar, né? Eu trabalho com língua espanhola e língua portuguesa, e a Fábio trabalhava com arte. Então, sempre conseguia conciliar um assunto e trabalhávamos nós duas. Você E chegou aí, um resultado muito bom, né? você chegou aí na feira de Carambeí, na feira medieval? Não, na feira eu não cheguei a participar. Esse foi um outro trabalho interdisciplinar com história, sociologia, arte, acho que filosofia também, no qual os alunos tiveram que fazer a pesquisa do traje medieval. Nós fizemos em sala toda uma pesquisa. Lembro. Teve aluno que costurou, quem não sabia costurar pediu para a avó, para a mãe, para a costureira da cidade. Eu estava grávida de 6 meses quando eu fui pela terceira vez nessa feira. Eu lembro. E nós enchemos 3 ônibus de estudantes. E era muito bom. A Fábio tem uma mente muito criativa mesmo. E o mais bacana, assim, no dia, né, os ônibus enchendo, e eu dizia, gente, eles vieram, eles fizeram as roupas, Sim. eu tenho foto até hoje. Então, assim, as partes mais legais da escola eram as feiras culturais, as viagens. Por que a gente tem essa crença de que para aprender tem que ser chato, tem que sentar direito? Tá, tudo bem, existe uma questão de postura, de educação, ok. Mas tudo bem, de vez em quando, você sentar errado, você jogar tinta, você extravasar, porque isso faz parte do ser humano. Parece que o tempo todo você está preso ali naquela caixa, e isso tem muito a ver com o emocional. A gente precisa se expressar. O Ed escreveu, estou nesse processo e vou alcançar êxito. Claro que vai. O Edson, ele é... o Ed Nelson, desculpa, Ed, troquei teu nome. O Ed, ele é um grande artista, e aí nas nossas conversas ele diz, quem sabe um dia eu serei um artista. Eu falo para ele, mas você já é. Então a primeira pessoa que tem que acreditar é a gente mesmo. Ele faz umas telas muito expressivas, assim, muito legais, assim, que retratam tanto os sentimentos dele quanto a região onde ele vive. É muito interessante esse trabalho. Então, eu costumo dizer que eu sou uma incentivadora de pessoas. E eu não falo só para agradar. Quando eu falo é porque eu vejo que tem potencial. Quem me conhece sabe que eu não falo só para, bonitinho, assim, não sou disso. Você, hein? Ele tá ali com vergonha. Eu já estou treinando para logo você falar também. Isso mesmo, amo quando o professor é criativo. Eu acabava atrapalhando um pouco as aulas ao lado, ou quando eu saía da sala e chegava um novo professor na sequência e a sala estava suja, mas assim, de um modo geral, meus alunos sempre me ajudaram a limpar a bagunça e sempre deu tudo certo, sempre no nosso combinado funcionou. Então, a professora que habita em mim se sente muito feliz de voltar, de poder trazer esse conhecimento para o mundo e de fazer uma escola diferente para esses jovens que estão perdidos. Tem gente chegando aqui ainda, que legal. Seja bem-vinda, Elisandra. Nós estamos já quase encerrando, mas o que eu queria dizer para você, ouvir você falar, Fábio, me senti valorizada. A Lisbeth também, ela comprou o meu curso de lápis de cor, e ela já fazia também, se eu não me engano, um curso de desenho, né, Lisbeth? Você quer falar um pouquinho? Ela já fazia um outro curso de desenho e entrou no meu de lápis de cor, e nós temos um grupo no WhatsApp onde eles postam os trabalhos deles, e é muito assim leve, sem pressão, só o fato de não precisar dar a nota e de fechar média no final do bimestre, isso já me deixa super bem, porque a pessoa faz porque tem vontade de fazer e porque quer evoluir, e não pela pressão. Então é uma forma diferente de trabalho. Eu estou bem feliz assim de estar nesse novo processo. Agora não, fica para a próxima. Tá bom, entendo. Pessoal, então eu vou encerrando por aqui, agradeço a participação de vocês, muito obrigada às amigas que vieram aí. A Suzana eu não conheço, né, Suzana? Mas a gente pode conversar depois no particular, gostei muito dos seus comentários. Lápis de cor é técnica, além de técnica, é terapêutico, sim.
eu trabalho muito essa questão dos chakras, das cores, como eu falei. Só que eu não tenho como aprofundar tudo aqui, porque o nosso tempo é curto, mas tudo está interligado. E quando eu converso com alguém e percebo que a pessoa precisa de um outro tipo de atendimento, porque o caso dela é diferente, ou porque eu vejo que alguma outra coisa vai ajudar, eu sempre falo, eu sempre indico alguém, sabe? Eu acho que a gente está aí não para competir, a gente está aí para se ajudar e fazer a diferença. Verdade, Ed, é uma grande terapia. É isso. Tá bom, gente? Então, boa noite. Fiquem bem. E muito obrigada. Quem tiver interesse... o link eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp. Quem quiser fechar essa mentoria comigo, então são esses 6 encontros. Durante 3 meses eu te acompanho, eu te dou várias dicas, atendo no individual também, quando vocês fizerem os trabalhos. E eu tenho certeza que vai ser olhar a vida de forma diferente. É muito melhor você educar o seu olhar do que ficar se medicando sem saber o porquê você está fazendo isso. Então, é essa tomada de consciência que eu trago para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.